Espiritismo PapoCast apresenta Reencarnação. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o mergulho é num tema, fascinante, a reencarnação. A gente está se baseando aqui em textos ligados ao Kardec, né? Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, outros clássicos. A ideia é tentar entender a lógica que esses textos apresentam para a reencarnação, como funciona, por quê, quais as implicações. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Para começar, um ponto que aparece muito é a comunicação com os espíritos, né? Dizem que fenômenos inteligentes, tipo mensagens, precisam de uma causa inteligente, os espíritos. Mas como isso acontece na prática, segundo eles? Essa é a base de muita coisa ali. A explicação que eles dão é que essa comunicação, essa ponte, acontece através dos chamados fluidos. Pensa assim, como uma espécie de energia ou matéria muito sutil que estaria em todo lugar. E ela serviria de veículo para o pensamento, para essa interação. Fluidos. Interessante. E quem são esses espíritos que se comunicam? São as almas de quem já viveu aqui, né? As pessoas. É crucial entender que, para essa doutrina, a morte não transforma a pessoa do dia para a noite. Ninguém vira santo ou sábio instantaneamente. A evolução continua. Existem espíritos em vários níveis, moral e intelectualmente falando. Então eles continuam sendo eles mesmos com suas personalidades? Exato. O que é fascinante aqui, né? É essa ideia de que o espírito guarda a individualidade. A consciência, a memória, tudo continua. E ele teria um corpo, não físico, mas um corpo fluídico, o perispírito. É isso que permitiria a interação e manteria essa identidade. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica. E como que a vida que a pessoa levou aqui influencia essa experiência do espírito depois? Tem exemplos disso nos textos? Tem, sim, e a conexão é bem direta. É apresentada como uma lei natural, sabe? Causa e efeito. A situação do espírito depois da morte, se ele está sofrendo, se está em paz, confuso, seria uma consequência direta das ações e, principalmente, do estado moral dele aqui. Estado moral. Tipo, egoísmo, caridade? Isso mesmo. O egoísmo, a maldade, a falta de preocupação com o outro. Tudo isso geraria um estado de, digamos, sofrimento moral. O livro O Céu e o Inferno traz muitos relatos assim, atribuídos a espíritos. Tem um caso de um espírito egoísta que se sente num vazio, revivendo o mal que fez, sentindo a dor que causou. Nossa, pesado. Mas não é um castigo de fora, então? Não como a gente costuma pensar, tipo um juiz divino punindo. É mais uma consequência, como se a própria consciência ou a energia das ações gerasse aquele estado. É inerente ao que foi feito. Ok. Se a vida após a morte é essa consequência, onde que a reencarnação entra? Para que voltar? Aí que está o ponto central. A reencarnação é vista como a solução, a oportunidade dentro dessa lei de progresso. É o jeito que o espírito tem para não só lidar com as consequências do passado, mas para ativamente reparar os erros, para desenvolver o que falta. Reparar como? Só se arrependendo? O arrependimento é o primeiro passo, fundamental. Mas os textos batem muito na tecla da necessidade de reparar ativamente, de fazer o bem onde se fez o mal. E isso geralmente exige novas provas, novas experiências aqui na matéria. Ou seja, novas vidas. Reencarnar. Entendi. É um processo contínuo de aprendizado e ajuste, então? Exato. E isso tem uma consequência social que eles consideram, revolucionária. A reencarnação, nessa visão, acaba com a base de qualquer preconceito de raça, de classe social, de gênero. Tem uma citação ótima na Revista Espírita que diz algo como: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas. Porque o mesmo espírito pode voltar em qualquer condição, né? Justamente. Rico, pobre, homem, mulher, em qualquer povo, o espírito passaria por todas as experiências necessárias para o seu aprendizado. Isso, para eles, funda a ideia de fraternidade e igualdade numa lei da natureza, não só num ideal bonito. Lembra do caso do François É,
aquele espírito que tinha uma antipatia enorme pela irmã. Lembro, sim. Só se entendeu quando revelaram que ele tinha prejudicado muito ela numa vida anterior. Mostra como essas pendências, essas necessidades de aprendizado, viajam entre as vidas, né? Aqui é onde fica realmente interessante. Você falou em lei de progresso. Isso vale só para o indivíduo? Para o espírito ou tem algo maior? Por exemplo, não rege só os espíritos, mas os próprios mundos. O planeta Terra evolui, outros mundos evoluem. Nossa, então a nossa evolução individual está ligada à evolução do planeta todo. Essa é a ideia. O nosso progresso individual não acontece num vácuo, sabe? Ele está ligado à evolução coletiva, à evolução do próprio mundo que a gente habita. Nossas ações, o que a gente aprende junto, tudo isso contribui para o estado evolutivo da Terra. É uma responsabilidade compartilhada, de certa forma. Uau, isso amplia muito a perspectiva. Demais. E aí, se a gente conecta tudo isso, a reencarnação surge nessas fontes não como um castigo, né? Mas como uma lei justa, boa, um mecanismo que permite sempre aprender, reparar, crescer. Ela amarra o presente com o passado e o futuro, dentro de um plano maior. Então, resumindo, o que tudo isso significa, no fim das contas? Que cada vida nossa é como um degrau, uma chance de avançar. Isso, uma etapa necessária na jornada da alma buscando melhorar. A reencarnação seria parte do processo, não uma punição aleatória. Faz pensar bastante. Exatamente. E aí fica a reflexão final, né? Se a gente levar a sério essa ideia que a vida atual é só um capítulo numa história muito mais longa, regida por essas leis de causa, efeito, progresso, como que isso muda a forma como a gente encara nossos problemas, as dificuldades, as desigualdades que a gente vê no mundo e o próprio sentido que a gente busca para a vida, né? Será que não redefine tudo isso?